Hoje em dia de volta com informação ao vivo direto, imagem do helicóptero, gente. Isso é Vila Medeiros, o incêndio acabou de começar. A gente está falando de aproximadamente 10 minutos. A primeira viatura dos bombeiros acabou de chegar. Você vê do lado direito do seu vídeo. Os próprios moradores, neste momento, estão combatendo as chamas, olha lá, com baldes. Os vizinhos estão tentando apagar o fogo. Agora a gente já vê um jato de água do lado esquerdo, provavelmente já é dos bombeiros. Eu acabei de ver ali, é sim, é isso mesmo, olha a mangueira. No alto do seu vídeo, está passando por dentro de uma casa e ali, ó, tem um dos homens do Corpo de Bombeiros fazendo o combate. Para você se localizar, Vila Medeiros fica na zona norte de São Paulo, é perto do Parque do Chaves, da Vila Maria, da Vila Guilherme, já quase chegando em Guarulhos. Só para você localizar, para quem está fora de São Paulo, é nesta região. A gente está mostrando aí, é numa casa que fica bem no meio ali. Bem no meio, por isso a dificuldade de acesso. Você viu que os bombeiros passaram com a mangueira, agora até o nosso helicóptero está mostrando a imagem, a fumaça toma conta de tudo ali, mas eu vou mostrar para vocês melhor. Os bombeiros passaram com a mangueira por dentro de um outro imóvel, chegaram numa janela aí, ó, tá vendo só? Chegaram numa janela e daquela janela eles estão usando jato d'água para combater as chamas. E nos outros imóveis, do outro lado, você vê os moradores usando baldes, usando as mangueiras, usando o que eles têm na mão ali para apagar esse fogo, para evitar que outros imóveis sejam consumidos. Eu consegui ver na imagem do nosso helicóptero, daqui a pouco a gente vai abrir um pouquinho a imagem para você, vou pedir para a nossa equipe lá abrir um pouquinho, eu consegui daqui eu notei pelo menos duas viaturas do Corpo de Bombeiros. E quem vai me ajudar, mais uma vez, sempre atenta a tudo que acontece em São Paulo, Capitão Caroline, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros e vai trazer as informações para a gente. Capitão, mais uma vez, obrigado por ajudar hoje em dia em mais essa cobertura. Bom dia. Bom dia, Zucatelli, bom dia a todos que nos acompanham. É uma ocorrência relativamente grande em andamento, um incêndio em comunidade. Nós temos agora 10 viaturas empenhadas nessa ocorrência. A princípio, são 3 barracos, 3 casas que foram atingidas e nesse momento temos 2 frentes de combate. Nós não temos informações de vítimas, tá? Não chegou pra gente ainda, então estamos trabalhando sem a informação de vítimas, mas as equipes chegaram rapidamente. Esse incêndio, essa ligação, a primeira ligação chegou para a gente 9h38 da manhã, então já tem um tempo, já deve estar entrando aí na fase de rescaldo e as equipes prontamente chegaram e já começaram o combate para evitar que ele se propagasse para as demais residências, como vocês conseguem acompanhar aí na tela. Tem bastante coisa em volta, bastante material para ser queimado. E é isso, 10 viaturas com 35 homens atuando nesse momento. Bom, então vamos atualizar as informações aqui, capitão, porque a gente tinha uma primeira informação de que o incêndio tinha acabado de começar. Na verdade, não. Foi pouquinho antes das 10 horas da manhã, às 9h38, ele começou. E já são 10 viaturas. Acho que com a fumaça a gente não conseguiu identificar. Eu só consegui ver daqui 2 viaturas. Então são 10 viaturas, mais de 30 homens no local. Agora a gente consegue ver as outras viaturas em outros pontos. Agora sim, pela imagem do nosso helicóptero, eu estou vendo, são muitas viaturas por lá e vários homens trabalhando, além da população que se une nesse momento ali, tentando ajudar, né, capitão? Exatamente, é muito importante que a população auxilie, principalmente nas ordens, né, que as equipes dão ali, por exemplo, de evacuação do local, de fechar janelas de casas adjacentes, de não se colocar em risco. Muita gente fica ali no desespero, a gente entende, de querer voltar para dentro da casa que já está pegando fogo ali para tentar buscar algum documento, alguma roupa. A gente sabe dessa preocupação dos moradores, mas é muito importante que essas pessoas, numa ocorrência como essa, escutem, acatem as orientações das equipes que estão lá, porque são as pessoas técnicas, treinadas, pessoas que estão acostumadas com esse tipo de ocorrência e sempre brigando para não propagar e para que a ocorrência não tome proporções maiores. Até porque o grande objetivo principal, né, capitão, numa hora como essa, é conter o fogo para que os outros imóveis não sejam consumidos também, porque são todos muito próximos, muito juntos um do outro. Praticamente eles dividem as mesmas paredes, né, capitão? Mas o principal é sempre evitar vítimas. E as pessoas estando aí podem inalar fumaça. E aí, numa situação que não teria vítimas, essas vítimas podem surgir, né, capitão?
Exatamente, porque não é só a vítima de queimadura, né? É a vítima de intoxicação, é a vítima de um possível colapso estrutural. São vários riscos, diversos danos que podem acontecer ali no imóvel que foi aquecido, que as paredes, que a estrutura foi aquecida, ela perde a resistência, ela tem uma resistência nominal, né? Mas ela perde a resistência enquanto o fogo está ali consumindo o material, que as pessoas muitas vezes não têm isso no radar. Então, um colapso estrutural, por exemplo, os engenheiros da Defesa Civil Municipal já foram acionados para verificarem os danos e o comprometimento das estruturas que foram atingidas, não só que pegou fogo, mas das edificações laterais, né, das adjacentes, para evitar que daqui a pouco, no final da tarde, haja um colapso e tenha mais uma ocorrência, né, de provavelmente desabamento. Então, são riscos que o bombeiro ele já está acostumado, que as equipes já estão acostumadas e treinados para ver, e que as pessoas, se acatar, já vai ajudar demais que não tenhamos outras vítimas, que não foi o caso dessa, graças a Deus, não tivemos vítimas relatadas. Até porque, né, capitão, a senhora tocou num ponto agora absolutamente importante, né, que é o colapso estrutural, ou seja, o desmoronamento desses imóveis. A gente sabe que muitas dessas construções são irregulares, né, capitão? Então a gente sabe também que muitas delas não foram feitas com a estrutura adequada para suportar, às vezes, nem uma situação normal, quanto mais o consumo destas estruturas pelo fogo, certo, capitão? Exatamente isso. Não sei se vocês perceberam na imagem que acabou de passar, tem um abaloamento ali, uma barriga, como a gente chama, na parede. Ou seja, já mostra que existe um comprometimento de uma parede que não é da casa que está pegando fogo, mas é de uma casa adjacente. Então, quando a gente tem um incêndio, as temperaturas elas são elevadíssimas e o material que está sendo submetido a essa combustão, o material que está sendo queimado, ele perde a resistência dele. Então, o ferro, o cimento, o tijolo, ele fica fragilizado. E pode acontecer de uma base, a base da estrutura, que a gente não sabe como foi feito, como você bem disse, muito provavelmente não deve ter tido um acompanhamento, por exemplo, com o engenheiro, que calcula o peso que vai suportar, como foi distribuído, né, a distribuição do peso numa construção, e aí com o fogo fica comprometido e pode sim, vocês conseguem perceber rachaduras aí na parede, nessa parede próxima ao incêndio. Será que ela já estava ali? Será que não foi já decorrente do incêndio? Então são pontos que as pessoas precisam se atentar e se o bombeiro pedir para sair, sair do local. Olha, esse apelo eu vou reforçar aqui, então, porque eu estou vendo muitas pessoas nas partes mais altas dos imóveis ali. Vamos atender a solicitação dos bombeiros. Minha gente, tomem muito cuidado, porque um imóvel desses que está ao lado, ele pode desmoronar, justamente porque ele pode ter sido afetado pelas altas temperaturas. A gente mostrou no detalhe e tem muita gente, são imóveis altos, gente, exatamente do lado do fogo, do lado de onde as chamas ali, ó, estão consumindo material. O bombeiro ali no meio, gente, você está vendo no detalhe? Os bombeiros estão ali no meio do fogo. Por isso que a capitão falou, e ela chamou a nossa atenção justamente para a gente ver a parede abaulada. Dá para ver muito bem daqui agora, capitão. Mais uma vez, você chamou a minha atenção aqui e agora a gente está vendo isso. Você imagina o risco de desmoronamento aí, né, capitão? E por isso que as equipes, elas trabalham de forma muito coordenada. Então, tem gente ali dentro fazendo a contenção, né, o confinamento do incêndio. Vocês podem perceber que já não tem mais chamas, então daqui a pouco a gente começa numa fase de rescaldo, que é tirar esse material que está queimando para acessar a parte mais profunda, e tem outros bombeiros em outros pontos analisando as estruturas adjacentes. Então, a qualquer sinal de dano estrutural que possa vir a colapso, os bombeiros imediatamente abandonam e saem dali do local também. Então, é importante que seja uma ação coordenada. Vocês percebem essas pessoas que estão em cima dessa laje, a fumaça chegando em cima delas? Isso é perigoso, porque a gente não sabe o que está queimando, não sabe qual é o material, qual que é o produto dessa queima. Então, as pessoas, elas querem ali ajudar, muitas vezes são curiosas, mas elas podem ser intoxicadas por essa fumaça que está sendo sendo levada para a casa delas. Então, por isso que é importante que as pessoas saiam de suas casas, né? Tirem seus pets. A gente vê a intenção de querer ajudar ali, de jogar água, mas a equipe do Corpo de Bombeiros já está ali trabalhando, né? É muito importante que as pessoas tenham essa consciência desse risco que elas estão se submetendo ali.
Perfeito. Olha, essa é a Capitão Caroline que nos ajudou a acompanhar todas essas informações. Obrigado a Capitão Caroline, mais uma vez, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Esse trabalho segue. A gente mostrou para vocês a zona norte da capital paulista. A gente vai continuar acompanhando e, obviamente, o resto da nossa programação vai trazer outras informações a respeito deste incêndio, mais este incêndio em São Paulo.